nosso tema Luzes da Idade Média. Vamos ter a alegria de abrir esse ciclo com a palestra do Padre Danilo, justamente do qual nós estamos fazendo o lançamento de 3 obras recentes dele, todas elas dedicadas ao seu campo de pesquisa, que é a história, especialmente a história da Igreja, né? Um livro que deu motivo à participação do Padre Danilo desse nosso ciclo de palestra, é justamente o livro Cristianismo Medieval. Depois nós temos também a teologia, a história e teologia da espiritualidade, e mais um livro que é sobre o assunto que nós, os livros, tanto temos falado esse ano, que é a restauração da companhia, que faz uma pequena exposição histórica sobre o retorno dos jesuítas ao Brasil, colocando esse situando em um determinado período. O Padre Danilo, ele é formado aqui pela Fátima, né? Foi aluno da filosofia quando a filosofia estava em São Paulo, no Rio, e depois aluno da Fátima, já quando a Fátima estava aqui em BH na teologia. Depois ele fez um mestrado em teologia na Universidade Gregoriana e foi por muitos anos professor aqui na Fátima, cerca de 13 a 14 anos. E atualmente ele trabalha na Faculdade de São Bento, onde é professor, e também aqui na Fátima, onde ele se mantém como nosso professor visitante. Queria já de antemão avisar vocês que no programa houve uma pequena mudança no ciclo das palestras. Então, a palestra do dia 19 de setembro, que seria do professor Ernesto Perini dos Santos, vai ser a do professor João Matoto. Justamente temos que adaptar as datas, e o professor Ernesto será no dia 10 de outubro, como era previsto o professor Ernesto Perini. Então, quem já tem o seu vitrine, faça essa mudança. Eu queria pedir que todos vocês nos ajudassem a divulgar essas parceiros filosóficos, mas as outras atividades contidas aqui nesse exemplar. Então, sem mais delongas, queria que todos vocês me ajudassem a acolher o Padre Danilo, saudando uma salva de palmas. Então, boa noite a todos. Então, esse tema o tema escolhido, Luzes da Idade Média, poderíamos perguntar se, pelo conhecimento que vocês têm, nós encontraríamos luzes, né? Eu fiz um elenco, mas um elenco aqui, um rascunho, e pelo menos encontrei 12 luzes dentro da Idade Média. Então, a Idade Média, vamos caracterizar esse período que, dependendo do enfoque que se dá, um enfoque muito mais histórico, ou então um enfoque mais teológico, a divisão chega a ser diferente. Então, eu vou ficar muito mais com o enfoque histórico, designando a Idade Média como sendo esse período em que nós temos a ruralização da economia, especialmente no Ocidente, o desmembramento do Império Romano em vários reinos, e dentre esses reinos o surgimento de um considerado o mais poderoso da época, com o qual a Igreja, especialmente a hierarquia, vai aliar-se, que vai ser o Reino Franco. E a partir do século XI, a retomada da vida urbana. E essa vida urbana que agora vai se concretizar especialmente nas comunas, onde teremos essa exigência de autonomia administrativa, e onde nós vamos tendo
aquilo que o próprio Padre Vaz chegou no seu último livro, As Raízes da Modernidade. Justamente ele situa com propriedade as raízes dessa modernidade, aí por volta do século XIII e XIV. Então, especialmente com Tomás de Aquino, e no plano histórico-político, então nós teremos especialmente a participação de Marcílio de Pádua, né, com o seu escrito Defensor Patres, e também Guilherme de Ockham, que vão enfatizar essa autonomia do temporal e vão dar o endereço, digamos assim, daquilo que seria propriamente o curso da própria ciência, né? E ao mesmo tempo essa elucubração a respeito da autonomia. Então esse período vai desabrochar com o florescimento das cidades, a retomada da vida urbana, e posteriormente é que nós teremos então essa dupla consideração. Por uma parte, nós vamos encontrar a interpretação de autores ilustrados ou iluministas que justamente desconsideram completamente a Idade Média. Então, a Idade Média para eles foi um período perdido na fase da história, uma vez que, devido a essa ligação muito profunda entre fé e razão, então não havia muito interesse, porque agora iniciava-se a Idade das Luzes, a Idade da Razão. Então a Idade das Luzes olha com menosprezo e considera a Idade Média como época das trevas, e principalmente aquele que é identificado como o representante máximo dessas trevas, a Igreja. Então a Igreja, especialmente com os seus dogmas, com a parte dogmática, e devido a essa ligação muito estreita com o poder, ela vai ser considerada como um obstáculo ao aflorar da razão. Mas, por outro lado, nós vamos ter também, ainda no século XIX, uma revalorização da Idade Média. Então, especialmente no Romantismo, ela vai aparecer como sendo um modelo da civilização cristã. Então, um modelo dessa unidade que se deseja, dessa harmonia. Então, diante dessas duas considerações, considerações que nós podemos chamar ideológicas, então vamos tentar localizar esses pontos essenciais que traçam com mais cuidado aquilo que foi o predominante dentro desse período. Então essa é a abordagem de mais ou menos 1000 anos, no sentido do ano 500 como referência, até 1500, que aí nós já temos um novo período, que é o período do Renascimento, o período da História Nova, que, se formos levar em conta, ele começa realmente a partir de 1300, se estendendo mais ou menos até 1650, e aí sim teríamos o começo da contemporaneidade. Um elemento bastante característico desse período medieval é um período marcado especialmente por essa unidade. É impossível nós fazermos uma diferenciação ou uma separação muito rígida entre história civil e história eclesiástica. Há uma distinção, mas não separação. Trata-se de uma única história, e essa história é vista justamente como a Igreja e o Estado são dois órgãos de um único organismo social. E esses dois órgãos, para que o organismo funcione, esses dois órgãos têm de colaborar um com o outro. É a famosa união entre trono e altar.
Então, o poder temporal e o poder espiritual, que depois vai acabar sendo uma das teorias políticas medievais, justamente a elaboração da teoria das duas espadas. Inclusive, dependendo da circunstância, quando o Papa considerava que o imperador não estava procedendo segundo o que ele queria, segundo aquilo que se exigia do imperador, então ele vai recorrer ao seu poder espiritual, dizendo que como o imperador não está agindo bem, ele, como sendo o representante de Cristo, essa passagem é muito importante na Idade Média. Durante o primeiro milênio, o pobre é que era considerado o vigário de Cristo. Então, baseado no texto de Mateus 25, então aí nós temos que aquele que dá de comer, de beber a um desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Então, nesse sentido, o vigário de Cristo, aquele que está no lugar de Cristo, é o pobre, durante o primeiro milênio. No segundo milênio já há uma reviravolta que acompanha essa reviravolta eclesiástica ou eclesiológica. Então nós vamos ter o Papa que atribui a si agora o título de vigário de Cristo. Então vigário é aquele que está no lugar de alguém, né? Diferentemente daquilo que comumente nós chamamos o pároco de vigário, mas por si, originalmente vigário significa alguém que está no lugar de um outro. Então o Papa se considera aquele que está no lugar de Cristo. Estando no lugar de Cristo, ele detém a plenitude dos poderes, o poder espiritual e o poder temporal. Ele não deve exercer o poder temporal, mas, sendo necessário, ele pode recorrer. E por outro lado também, às vezes que o imperador percebia que o Papa contrariava os seus interesses, ou que o Papa não estava procedendo do modo que se esperava dele, então ele vai dizer que, alegando aquela passagem no horto em que Pedro diz: eu tenho aqui duas espadas, e o Cristo disse: basta, né? A interpretação, segundo os exegetas, o Cristo deixa isso de lado, né? Mas o imperador então falou: não, o Cristo falou que bastam as duas espadas. Se o outro não está utilizando bem, né, alguém tem de exercer esse poder. Então há uma ligação estreita entre essa história civil e história eclesial. Não dá para distinguir, mas não dá para separar. Trata-se realmente de uma civilização medieval. Essa civilização ocidental, né, cristã, porque a inspiração dessa sociedade é justamente a Escritura. Todos vão buscar uma fundamentação para o seu estilo de vida na Sagrada Escritura, né? Tanto o Papa quanto o Imperador, os leigos, enfim, todos vão buscar esse fundamento escriturístico, né? E então, dentro desse único organismo, há algo que realmente destoa daquilo que nós vivemos na atualidade. Nós vivemos num tipo de civilização em que predomina o individualismo. Então, especialmente nos países mais evoluídos, países do primeiro mundo, né, predomina essa concepção individualista da vida. E tudo aquilo que seja, né, a preservação dos direitos pessoais, todas essas exigências. A necessidade que se tem que apareça quem doou, né? Como vai aparecer, por exemplo, em bancos de igreja, quem foi o doador, né? Quem foi o engenheiro, quem foi o arquiteto, então é tudo nomeado. Isso daqui acontece exatamente o oposto na Idade Média. Nós podemos comprovar isso especialmente a partir de duas iniciativas, né, bem nítidas. As catedrais, essas grandes construções, não aparece sequer
o nome do arquiteto, não aparece o nome do engenheiro. Na catedral simplesmente aparece o nome da associação que construiu aquela catedral. Então é esse espírito comunitário que predomina na Idade Média. E outro aspecto fundamental são as associações. Então essas associações, ou corporações, como são chamadas, elas objetivavam organizar uma atividade ou uma profissão para que as profissões afins também tivessem designado aquilo que seria produzido, a quantidade, né, por quanto tempo, o preço que seria vendido. E além dessa preocupação, devido a essa união muito estreita, sempre a preocupação com a formação dos seus membros. Então a formação dos seus membros estará sempre vinculada a algum santo protetor, ou então estará vinculada também a uma devoção, especialmente a partir do segundo milênio, uma devoção eucarística, ou então uma devoção mariana. Então havia essa preocupação da formação e principalmente a preocupação social. A associação também destinava uma parte dos seus recursos para a assistência aos necessitados. De algumas dessas associações teremos justamente o surgimento de iniciativas para resgatar prisioneiros, para abrir estradas, enfim, para proteger aqueles que queriam fazer peregrinação à Terra Santa, né? E que acabam depois derivando até em ordens cavaleirescas. Cavaleiresca mesmo é só com L, sem o H, né? Não eram de cavalheiros, que eles não eram muito gentis quando tinham de lutar e usar a espada, né? Eles eram justamente ordens militares. Então, cavaleiresca significa homens que montavam cavalo e tinham de usar armas, né, para se defender aí contra os turcos, contra os árabes, enfim, toda essa movimentação que já havia. Então esse espírito comunitário está bem presente, por isso que nós poderíamos considerar essa luz medieval como sendo o antiliberalismo. E esse espírito comunitário também estará vinculado a essa concepção que o homem medieval tem. Ele tem um sentido muito arraigado do pecado. O comerciante, se ele está roubando no peso, na balança, ele tem consciência que ele está pecando, né? Depois ele vai procurar se confessar, vai procurar fazer uma penitência, mas durante o período medieval há essa consciência da dimensão moral da economia. Então a economia está vinculada a uma dimensão moral. Daí essa proibição bastante exagerada, né, a respeito da usura, a respeito dos juros. Então os juros vão ser uma preocupação dos moralistas já da Idade Moderna. Mas durante o período medieval, a usura é expressamente condenada, baseado justamente na Escritura, que você não deve explorar o seu irmão, né? Não deve explorar aquele que está em necessidade. Se você faz um empréstimo, esse empréstimo objetiva ajudar aquela pessoa, né? Então, por isso, essa exigência quanto à usura também faz parte desse espírito comunitário, desse espírito social que nós vamos encontrar durante esse período medieval. Um outro aspecto também considerado é uma luz que foi bem ressaltada por esse medievalista que faleceu, se não me engano, no dia 1º de abril, ou 4 de abril, Jacques Le Goff. No seu último livro, Os Homens e as Mulheres da Idade Média, então ele vai acentuar
o valor fundamental, e vejam bem, ele é um historiador agnóstico. E esse historiador agnóstico salientou essa luz medieval, a valorização que se dá aos santos, e especialmente a valorização que se dá à figura de Maria, a figura de Nossa Senhora para os católicos. Então ele vê uma diferença fundamental nessa devoção aos santos, e especialmente a devoção mariana. Ele vê uma distinção fundamental em relação ao islamismo e em relação ao próprio judaísmo. Então, no judaísmo, a mulher é considerada como subalterna ao homem e ela não goza de nenhum direito social. Inclusive, uma mulher não podia ser testemunha, né, em algum processo ou testemunha de alguma acusação. E no islamismo nem precisa dizer, né? Vocês já conhecem aspectos dos dias atuais em que há determinados povos que a pobre da mulher tem de estar vestida do fio de cabelo até o dedão do pé, né? Inclusive, além da burca, ainda usar um véu por cima. Então, nesse sentido, esse historiador, Jacques Le Goff, vê a importância da valorização da mulher no cristianismo. É claro que esse é um aspecto em que nós percebemos que o dado cultural, muitas vezes, ele consegue ser mais forte do que o dado evangélico. No Evangelho é patente, Jesus não fazia distinção, mulheres o seguiam, os seus discípulos também ficam espantados ao vê-lo conversando com uma samaritana, né? Mas infelizmente, com o passar do tempo, esses elementos culturais, né, esses elementos machistas acabaram também predominando. Então, esse aspecto da valorização da mulher, sem dúvida nenhuma, é algo que nós encontramos bem fundamentado na própria Sagrada Escritura, né, desde o relato da criação. Então, a valorização das santas, e especialmente a valorização de Maria, quer queira, quer não queira, leva justamente a essa atitude de reconhecimento da dignidade da mulher e o reconhecimento de que ela participa também da vida eclesial. Então, essa realmente é uma grande luz lançada, né, pela Idade Média, que nós podemos ir percebendo a partir dessas iniciativas. Uma outra luz que nós vamos encontrar também, especialmente durante a querela das investiduras, isso especialmente nos séculos XI e XII, que por um lado nós vamos encontrar a acentuação dessa exigência da liberdade da igreja. E por outro, então nós vamos ter a necessidade de estabelecer critérios, né, para esses procedimentos. Então a investidura foi algo que já derivou do sistema das igrejas próprias, né, que é algo tipicamente medieval. O senhor que construía uma igreja, o senhor que construía um mosteiro, ele podia designar o titular, ele podia designar o pároco, ele podia designar o abade. É por isso que muitas vezes nós vamos ter os abades comendatários. Então são abades ou que não residem no mosteiro, mas recebem as rendas do mosteiro, ou então nós vamos ter aqueles abades bem bonachões, no sentido que eles levam seus familiares, o gado, leva toda a criação lá para viver no mosteiro, né? E já vai vivendo também aí das rendas. Então essas igrejas próprias foi fazendo com que surgisse essa investidura. E a investidura geralmente
especialmente para a investidura episcopal, o bispo recebia, né, o anel, que era o vínculo com o suzerano, né, ele era o senhor e ele era o suzerano, ele era o servo, e depois também, às vezes, o próprio senhor feudal entronizava o bispo com o báculo. Então, nessa luta com a reforma, a partir da reforma gregoriana, no século XI, nós vamos encontrar essa luta pela autonomia e pela liberdade da Igreja. O que os papas reivindicaram, apesar das resistências dos imperadores germânicos, né, do Sacro Império Romano Germânico, foi essa exigência de que a Igreja pudesse designar aqueles que ocupariam cargos de pároco e cargos de bispo, e ao mesmo tempo o respeito pela autonomia da Igreja. E ao mesmo tempo, a partir daí, nós vamos tendo uma afirmação cada vez mais ampla também da autonomia do poder temporal. Claro que a partir do século XIV isso se torna bem mais evidente. Mas um dos pontos fundamentais dessa reforma gregoriana vai ser justamente esse ponto, né? Que a própria hierarquia escolha os seus candidatos, que a própria hierarquia designe aqueles que vão ocupar um cargo eclesiástico. Mesmo na eleição pontifícia, o imperador já tinha conseguido, no século X, o primado na eleição. Ou seja, ele podia indicar o candidato. É claro que se ele indicava um candidato, quem é que ia se atrever, né, a ir contra o imperador, especialmente se o imperador fosse forte, fosse poderoso. Então, nesse sentido, é nesse século também que é designado o fato de que a escolha do Papa vai ser uma escolha feita só por eclesiásticos, só pelos cardeais. Então aí já é uma conquista dessa autonomia em relação ao poder temporal. Ou principalmente essa exigência realmente da liberdade, né? A liberdade para a escolha. Um outro ponto fundamental está ligado justamente às artes, com o conflito em que nós vamos ter. A arte cristã, ela praticamente só começa a se configurar após o período constantiniano, que até então nós vamos ter poucas representações muito mais funerárias. São sarcófagos com imagens, algumas vezes imagens de São Pedro, ou então sarcófagos com a imagem dessa passagem para a ressurreição, e também nas catacumbas as poucas pinturas em que o Cristo é representado especialmente sob a forma do bom pastor, aquele pastor simples que está conduzindo a ovelha, ou então o Cristo é representado como um taumaturgo, então aquele que cura, aquele que vai poder fazer com que nós atravessemos, né, essa nossa história para chegarmos à glória. E a partir então do quarto século é que se inicia, né, uma maior diversificação, e aí especialmente no sexto nós já vamos ter a representação do Cristo Pantocrator, né? As representações, por exemplo, da Trindade só vão aparecer por volta do século XI. Essa do Rublé, que é a mais famosa, já é do século XIV. Então o que a gente poderia chamar de iconofilia, né, ou iconodulia, mas é muito melhor chamar de iconofilia, essa veneração, esse respeito, esse reconhecimento de que o ícone na concepção de janela para o céu, ou seja, de porta para o mistério,
como sendo uma referência, algo que vai nos relacionar com aquilo que ele representa. Então nós vamos conhecer especialmente nos séculos VIII e IX uma luta encarniçada realmente, né, contra os ícones. Especialmente a partir de 726, quando nós vamos ter o imperador no Oriente, Leão Exáurico. Ele provinha de uma região árabe. Os bispos dessa região árabe fizeram um pedido especial para que ele acabasse com os ícones, devido à influência que eles já tinham um pouco também do próprio ambiente árabe, que o islamismo não aceita realmente nenhuma imagem de Deus. No judaísmo ainda há símbolos que remetem à presença da transcendência, das teofanias que acontecem, né, dessas revelações de Deus. Então ainda nós temos uma possibilidade. E especialmente a proibição que nós encontramos em Êxodo 20, que não tereis imagens daquilo que está no céu, daquilo que está debaixo da terra, mas é uma proibição cultica, não é uma proibição de você fazer uma pintura, de você usar símbolos. Não se podia usar imagens no culto, por isso que a arte em Israel também se desenvolve, né? Então nós vamos conhecer por parte desses bispos provenientes dessas regiões árabes esse pedido para que o imperador adote medidas restritivas, uma pela violência que causa por parte dos árabes que não gostam de imagens, para facilitar a conversão, e outra também para evitar desvios da piedade, porque já naquela época, século VI, VII, o pessoal já costumava incensar imagens, aquela beijação das imagens, né? Tudo isso já estava lá presente, né? Com essas, especialmente por esses santos que vão aparecendo também. E o próprio Gregório Magno, Papa do final do século VI, ele mesmo vai reconhecer que há possibilidades de desvios, mas a arte é uma maneira muito boa de evangelizar, principalmente aquelas pessoas iletradas, principalmente aqueles que não sabem ler. Especialmente nas catedrais, nas igrejas, a arte objetivava, né, ser um meio de intelecção, um meio de evangelização. É por isso que as catedrais estão cheias de imagens, de vitrais, porque era a forma que o catequista tinha de ir educando as pessoas na própria fé. Então o Leão Exáurico, que também tinha necessidade, ele tinha obrigado os judeus a se converter, a se tornarem cristãos. Então os judeus também já não gostavam muito das imagens. E essa devoção dos ícones era muito difundida pelos monges. Então os monges realmente tinham um poder muito grande, né, com seus mosteiros, suas propriedades, plantações, gado, enfim. Eles terras cultiváveis, e com isso o imperador talvez tivesse como objetivo angariar um pouco mais de fundos para as suas necessidades, que afinal de contas ele tinha vindo de uma vitória dura, mas que ele conseguiu contra os árabes, né? Então impedindo o avanço árabe. Então o imperador iniciou a destruição dos ícones, a chamada iconoclastia, a guerra, a luta contra os ícones. Então muitos desses ícones foram destruídos, pinturas, quando não podia mais remover da parede, simplesmente passava cal, ou então desenhava árvores, desenhavam outras coisas por ali. E é nessa ocasião que nós vamos ter a reflexão feita por João Damasceno, alguém então que vem de uma região árabe, foi funcionário público, né, do governo árabe. Depois ele vai então para Jerusalém, e é ali que ele escreve 3 escritos fundamentais a respeito das imagens.
E é essa reflexão de João Damasceno é que depois vai ser confirmada pelo Concílio de Nicéia II, né, de 792, justamente com esse conceito, né, da palavra grega skepike proskinesis. É essa a atitude que os cristãos devem ter em relação às imagens, às pinturas, às representações de Deus e dos santos. Elas são referências. Nós não adoramos imagens, adoração somente a Deus. E em relação às imagens nós devemos venerá-las, porque elas são um meio que nos conectam com a realidade transcendente, um meio que nos relaciona com aquelas figuras que são testemunhas de vida cristã. Então elas são uma referência. Por isso é uma veneração relativa, ou seja, uma veneração reverencial. Então, com tudo isso, salvou-se a arte. E a arte cristã pôde se desenvolver até chegar, digamos assim, nos séculos 19 e 20, em que praticamente nós vamos conhecer esse divórcio, né, entre a arte profana e a arte sagrada, a arte sacra, que infelizmente até hoje conserva essa palavra. Por isso que a gente tem ainda no museu onde eu tenho alguns módulos, né, a Museu de Arte Sacra. Então, para diferenciar da outra arte. Mas isso vai depender muito da concepção teológica que se tem, né? Pelo menos a gente concebe a história da salvação não como uma divisão nítida entre uma história profana e uma história sagrada, que não dá para fazer isso. O próprio Santo Agostinho já era consciente disso, dizendo que no juízo final nós teremos muitas surpresas, porque aqueles que pensavam que participavam da cidade de Deus não se vão encontrar nessa cidade, e outras pessoas que a gente nem pensava, né? Ou que nem sabiam da cidade de Deus e de repente vão se encontrar lá nessa cidade. Então, devido que somente Deus é que conhece realmente quem pertence, né, a uma dessas cidades. Então, com isso, salvou-se a arte, né, e especialmente essa possibilidade que o cristão tem de representar. Então essa é uma grande luz medieval. E a partir disso teremos o desenvolvimento da arte, passando por seus vários períodos, né, até a partir da Renascença, em que a figura humana já começa a aparecer mais, e também nós teremos aí uma maior insistência na própria Trindade. Pode me ver um copinho de água aí. Já. Uma grande conquista, e isso, quer queira, quer não queira, temos de reconhecer. Um produto tipicamente cristão, né? Na antiguidade, sem dúvida nenhuma, nós tivemos a formação de asilos, orfanatos, hospitais, instituições que a antiguidade não conhecia. Foram os cristãos que tomaram essa iniciativa. Foram os cristãos que criaram essas instituições, esses meios de ajuda, esses meios de combate, né? Então, especialmente ao tráfico das mulheres para a escravização sexual, né? Então, claro, havia o pai romano, ele podia rejeitar uma criança, né? Depois do nascimento, a criança era apresentada a ele. Se ele não gostasse do rosto da criança, né, ele falava descarta, né? Principalmente se era mulher, porque a mulher era despesa, né? Ele ia ter de sustentar a vida toda e a mulher não podia trabalhar.
Então essas crianças geralmente ou eram deixadas ao relento ou eram deixadas nos esgotos. Então ali muitos gaiatos iam lá, recolhiam principalmente as mulheres para utilizá-las depois no tráfico sexual, né? Na exploração sexual, que elas iam trabalhar em bordéis. E também os cristãos começaram então a recolher essas meninas justamente pela dignidade da mulher, pela dignidade humana, né? A dignidade da pessoa. Na Idade Média, então, considerada a fundação, né, tipicamente cristã, vai ser a universidade. Então, a universidade é o lugar onde realmente houve esse encontro entre a fé e a razão. Fé e razão se reconhecem como distintas, mas não como inimigas. É por isso que, pelo ideal medieval dos teólogos, nós vamos encontrar, né, que a fé pode ser expressa em premissas racionais, embora ela não se esgote nessas premissas, uma vez que a razão também reconhece que ela tem os seus limites, né? Então, aquele que é considerado o maior dialético, ou então o criador da teologia como ciência, que é o Pedro Abelardo. E mesmo Pedro Abelardo, com toda a sua racionalidade, ele vai dizer: gente, é impossível que a gente consiga racionalizar o mistério da encarnação. É inconcebível para a nossa razão o Filho de Deus assumir a nossa vida, viver como um de nós. Não dá para entender. Racionalmente não dá para entender. Então há necessidade de superar esse limite da razão e adorar o mistério. Simplesmente acolher aquilo que a revelação de Deus nos dá. Então a cultura a cultura letrada, né? Que nós também não vamos limitar o aspecto cultural ao aspecto intelectual. A cultura letrada, ela se manteve mesmo nesse mundo ruralizado, especialmente mediante as escolas monásticas e as escolas palatinas, né? Aquelas escolas existentes para a formação dos funcionários estatais, e as escolas episcopais, ou também escolas paroquiais. Claro, no mosteiro havia necessidade de que os monges soubessem ler, porque senão eles não cantariam os salmos, né? Não cantariam a liturgia das horas, né? Os ofícios divinos, o ofício divino, a Opus Dei, no bom sentido, não confundo, né? A obra de Deus. A Opus Dei, que é justamente o ofício divino. Então os monges tinham necessidade de ler, de saber ler. Daí é que vem também esses famosos sentidos, a ruminatio, né? A meditatio e a contemplatio. De fato, era uma verdadeira ruminação, porque o latim, naquele tempo, não conhecia pontuação, então você tinha de distinguir as palavras. E especialmente se fosse à noite, então, à luz da vela, né? Haja boa vista para tentar distinguir. Então o monge tinha necessidade de rezar o ofício, então ele tinha de saber ler, e principalmente para algo que São Bento não dispensa, né? Bento de Núrcia não dispensa, é que o monge tenha um momento de familiaridade com Deus, um momento em que ele possa chorar suas mágoas, um momento em que ele possa se alegrar com toda a sua vida, enfim, que ele se coloque diante de Deus com tudo aquilo que ele realmente é, né? Então, para essa Lexio Divina, a utilização ou de texto da Escritura, ou de texto litúrgico, ou então texto de alguma autoridade, né? Então essa cultura letrada foi sendo mantida, depois para a formação dos funcionários estatais, né? E também as escolas catedrais. E no século XI
a reunião de muitas dessas escolas que vão surgindo ao redor, né, muito mais já no século XI, mas principalmente no século XII, nós vamos ter então a formação da universidade. Um primeiro esboço já vai acontecer em 1180, em Bolonha, com a Universidade de Bolonha, e especialmente a primeira universidade propriamente dita, que é de 1215, a Universidade de Paris. Então, uma iniciativa do rei Filipe Augusto e uma iniciativa do Papa Inocêncio III. Inocêncio III, que foi justamente um Papa bem culto, jurista, teólogo, né? E alguém que realmente foi reconhecido perante os imperadores e reis como sendo uma autoridade, né? Aquele que praticamente já começa a vislumbrar a possibilidade do Papa ser o Senhor da Europa. Mas quando os papas seguintes quiseram cultivar isso, eles acabaram se dando mal, porque ao mesmo tempo a autonomia do Estado, né, já estava bem arraigada, digamos assim. Então, por isso que nós vamos conhecer o conflito entre Filipe o Belo, no final do século XIII, e o Papa Bonifácio VIII. Que o Bonifácio VIII, o Filipe o Belo também tinha necessidade de rendas para o Estado, e ele vai então taxar o clero, que o clero era isento. Aí o Papa Bonifácio VIII responde que o clero não deve pagar não, porque o clero é isento. Então o Filipe o Belo vai dizer, sendo assim, eu paro de exportar os materiais preciosos aqui para a Itália. Então aí vocês já viram como é que os objetos de arte, objetos preciosos, né, que se comerciavam. Enfim, eles vão chegar a um acordo, digamos assim, né, que o rei vai conseguir, não vai taxar o clero, mas ao mesmo tempo ele vai conseguir do Papa a canonização do seu avô, Luís IX, que morreu numa das cruzadas, né, e que é o patrono de São Luís do Maranhão. A cidade é o Luís IX. Dizem que o homem era bastante santo, ele morreu empesteado, ele estava lá, né? Mas são esses processos que a gente sabe, né? De vez em quando está difícil de sair uma canonização, aí vem uma boa ajuda, né? Então, aí nós temos um santo. Não vou colocar em causa o São Luís, mas as circunstâncias foram essas, né? Então, com isso, há essa união de esforços entre o rei e o Papa, mas a universidade, ela surge com uma característica realmente muito interessante. Por um lado, se trata de uma reunião de escolas, e é uma reunião agora autônoma. Então, são escolas que se unem para ter agora um regulamento comum, para ver como que seria a escala dos estudos, e o nome universidade somente entrou no vocabulário como uma reunião das várias ciências no século XV, no âmbito alemão. No início da universidade, ela recebeu esse nome de Universitas, porque ela reunia estudantes e professores de todo o mundo. Embora nós tivéssemos colégios já por nacionalidades, né, que aí começam a surgir uniformes e tudo mais, mas na universidade ensinam professores de diversas procedências. E também na universidade estudam alunos de todo o mundo, inclusive estudante pobre. É por isso que Robert de Sorbonne, o nome Sorbonne vem justamente de Robert de Sorbonne, do século XIII, que criou abrigos para estudantes pobres e também bolsas para eles estudarem. Então o nome Sorbonne é uma homenagem ao Robert de Sorbonne, né? A Sorbonne atualmente,
mas já é essa iniciativa, essa preocupação de permitir o acesso à cultura letrada às pessoas que não dispunham de meios. E especialmente a universidade, elas acabavam sendo uma preocupação para os reis e para o próprio Papa, porque os seus estatutos exigiam justamente autonomia, exigiam liberdade. Dando um pitaco um pouco mais recente para o próprio mundo jesuítico, digamos, né? Há uma preocupação aí com as universidades jesuíticas, mas você não tem por onde, você não pode enfiar o bedelho ali, onde já existe uma legislação que prima pela autonomia universitária, né? Então essa autonomia universitária é algo já bem definido na Idade Média, no século XIII, né? E aqui se dá um encontro do cristianismo agora com o aristotelismo. E o interessante é que o aristotelismo ele foi introduzido no Ocidente justamente por meio dos árabes, né? Praticamente predominou durante o primeiro milênio a influência muito mais do platonismo ou do neoplatonismo. Mas a partir do século XI, os escritos de Aristóteles começam a ser divulgados no Ocidente, principalmente na Espanha, onde nós temos os árabes, onde nós temos os mouros, né? Antes o Santiago Matamoros já tinha chegado antes, né? Aquelas representações do Santiago em cima do cavalo, cravando a espada em tudo quanto é mouro, né? Em tudo quanto é árabe. Realmente vocês podem conseguir essas imagens pela internet, coloca lá, imagens Santiago Matamoros, né? Vocês vão ter boas representações. Então os árabes chegaram também ao conhecimento do aristotelismo por meio dos cristãos sírios. Esse aqui é interessante. Os cristãos sírios conservaram escritos de Aristóteles, né? E inclusive alguns escritos que nem são de Aristóteles, principalmente mais ligados à teologia, foram atribuídos a Aristóteles. Então nós são textos mais neoplatônicos, de modo que nós vamos ter um Aristóteles platonizado, né? Uma síntese que ocorre aí. E o importante é que o aristotelismo vai ser justamente a ciência empregada na Faculdade de Artes. Então a formação dessa época, essa formação em artes, ela durava de 7 a 8 anos. Então não havia ainda escola fundamental nem média, né? A pessoa já ia para a escola por volta entre 8 a 10 anos, então até os 15 ou 17 ele já terminava a faculdade de artes. E essa faculdade de artes incluía o ensino da lógica, a lógica aristotélica, depois a capacidade de argumentação, né? A retórica, então como que a arte de falar bem, a arte de convencer por argumentos, né? Então, como instrumental básico, os escritos de Aristóteles, que no século XIII já estão a pleno vapor. E aí começam as traduções de Aristóteles a partir dos originais, a partir do grego. Então, traduções para o latim. Então, Aristóteles se torna esse instrumento. E, diferentemente do que às vezes poderiam pensar, os pensadores cristãos, eles não se arrendem a Aristóteles, mas eles utilizam a filosofia aristotélica para compreender mais as Escrituras. É claro que São Tomás de Aquino muitas vezes afirma algumas coisas utilizando conceitos aristotélicos que o estagirita deve estar se removendo no túmulo, né? Quando Santo Tomás de Aquino fez isso. Se ele tivesse vivo, ele dizia: eu não disse nada disso, né? Eu não compreendeu direito. Então, mas se trata dessa atitude de uma simbiose
mas a mentalidade cristã continua sendo a luz, continua sendo a mentalidade, né? A revelação, tudo aquilo que a gente pode captar, compreender, né? Essa revelação vai sendo ajudada por essa ciência aristotélica. E esses pensadores, então, eles vão fazer questão de fazer essa distinção, mas não separação. Então, aquele grande encontro que já tinha ocorrido na antiguidade, em Alexandria, agora, nas universidades europeias, passa a ser esse encontro da visão cristã do mundo, que vem da Escritura, com a cultura, com a filosofia aristotélica. Não conhecemos ainda uma divisão muito nítida entre filosofia e teologia. Os autores às vezes mudam de um conceito para o outro sem fazer tanto essa separação. Então, o fundamental é essa compreensão de que a fé, ela pode ser expressa pela razão, né? E a razão tem capacidade também, né, de exprimir esses conceitos, de compreender Deus, mas como vai dizer Santo Anselmo, aquele que julga que já conhece bem a Deus, esse daí já está enganado, porque ele diz: se compreendes Deus não neste. Então, se você pensa que compreendeu Deus, você pode estar convencido de que ainda não conhece. Então, Deus é sempre mais, né? Mas nós temos essa capacidade. Então, daí surge esse ideal: crer para entender e entender para crer, né? O mesmo Santo Anselmo vai formular. Então, na universidade se dá esse encontro entre a ciência aristotélica e a revelação cristã. E aqui também há o surgimento da teologia cristã. Há uma nova forma de se fazer teologia. Durante o primeiro milênio, a teologia consistiu muito mais num comentário das Sagradas Escrituras. Para aqueles que quiserem ver um modo como se faz teologia, um modo simples, né, sem precisar recorrer a originais gregos ou latinos. Então, quem tem a devoção a rezar o ofício, né, é coisa rara, mas o ofício continua sendo... Não rezar também é pecado venial, digamos, né, como se diz. Mas o ofício tem o ofício das leituras, que é essa hora que você pode rezar a qualquer hora do dia. Então, ali você tem uma leitura bíblica e depois tem uma leitura, geralmente um texto de um santo padre ou desse primeiro milênio. É claro que vão aparecer textos do Vaticano também, mas ali vocês têm uma demonstração. Geralmente, o autor faz algumas afirmações e com um texto da Escritura ele sintetiza, ou então ele parte de um texto da Escritura, vai procurando compreender o significado literal, depois o seu significado espiritual ou alegórico, e aplica esse texto para a vida concreta. Então, essa era a forma de fazer teologia do primeiro milênio. A partir do segundo milênio, principalmente no ambiente da universidade, a teologia se torna ciência, ou seja, agora é a razão que coloca questões para a fé. Então, não parte da Sagrada Escritura, mas você simplesmente apresenta uma questão, né? Se o mundo teria sentido ou não sem a nossa existência, sem a existência da vida humana. Então, aí você vai buscar argumentos a favor, é o método do sic et non. Argumentos a favor e argumentos contrários. Esses argumentos você vai buscar em textos da Escritura, textos dos santos padres, agora sim textos do magistério, concílios, sínodos, né? Essa é a novidade que aparece também. Mas depois você tem de chegar a uma solução. Por isso que os métodos utilizados na universidade
para quem pudesse pensar, né, que sim, eram aquelas aulas chatas do professor falando o tempo todo, é bem diferente. Nós temos esse método, mas nós também temos o método da disputa. Quando o professor coloca uma questão e vai dividir os alunos em dois grupos para que eles vão fazendo os argumentos pró, os argumentos contra, né? Método que depois vai ser muito utilizado pelos colégios jesuítas, né? Para desenvolver o raciocínio. Depois você faz uma troca, aqueles que eram contra vão procurar agora os argumentos a favor, e os que eram a favor vão ver os argumentos contra. E o professor só tinha de solucionar, né? E, ao mesmo tempo, havia a possibilidade, os próprios alunos também organizavam essas disputas. E, às vezes, dessas disputas é que vão surgir aquilo que se chama das questões codilibetares, ou seja, questões não importa para onde vai, né? Qualquer tipo de argumento que apareça aí, a gente vai discutir. Então, é claro que daí vão derivar aquelas discussões a respeito do sexo dos anjos, né? Ou então, se o peixe que Jesus comeu após a sua ressurreição, ele também ressuscitou ou não, né? Então, se trata de ver essas possibilidades, mas se trata de um raciocínio. Então, é a razão que agora apresenta questões para a fé. E esses argumentos, então, vão sendo buscados na Escritura, nos Santos Padres e no magistério da Igreja. Então, às vezes, claro, vai cair num abstracionismo muito grande, mas geralmente essas sumas, como a Suma Teológica de Tomás de Aquino, vão corresponder, né, a essas tentativas de chegar a uma síntese daquilo que seria a doutrina cristã, daquilo que é a visão cristã do mundo, né, a visão cristã da realidade. Uma outra questão muito importante também da Idade Média, em que muitas vezes nós confundimos a Idade Média com essas procissões de flagelação que ainda existem em alguns lugares da Espanha, né? Saem lá os flagelantes, mas são esses fenômenos, e bruxas, benzedeiras e tudo mais, são fenômenos do século XIII e XIV, não são fenômenos que perpassam toda a Idade Média. Nesses séculos também nós vamos conhecer o desenvolvimento, inclusive, da devócio moderna. Às vezes aparece algum que está intrigado, digamos, com as possíveis influências que Santo Inácio recebeu, né? Se de algum santo padre ou alguma coisa assim, eu falo, esqueça os santos padres, você tem de estudar a devócio moderna. Foi daí que Santo Inácio auriu, né, praticamente o seu método e depois as suas experiências. Então, a devócio moderna já é suas raízes estão presentes no século XIII com a iniciativa das beguinas, ou seja, são mulheres da região da Bélgica e da Holanda atuais que decidem consagrar suas vidas a Deus, mas vivendo em uma casa sem superior e sem regra. Então não há uma constituição, não há uma regra comum, mas elas decidem viver, né? Se vestem com um hábito, possivelmente daí vem o nome que seria de bege, derivaria beguinas, é uma possibilidade, é um traje cinza. E essas mulheres então decidem ter um tipo de oração que fosse uma oração mais metódica, uma oração que você não fosse lá simplesmente abrir a Bíblia, né, mas tivesse uma sequência. Depois tinha um momento de partilha dessa oração. E elas se dedicavam a atividades educacionais, como professoras, ou então se dedicavam também a cópias de manuscritos, à confecção de livros litúrgicos, de livros de devoção.
e estavam interessadas numa piedade muito mais interiorizada, que não fosse tanto devocional ou exterior, mas muito mais uma piedade interiorizada. Daí o método da meditação. Então, a meditação que é justamente essa forma racional de você procurar compreender, procurar se familiarizar com as coisas de Deus. Os homens também tiveram essas iniciativas, mas eles logo foram confundidos um pouco com os hereges dessa época, que tem muitas heresias presentes, né? Então eles foram logo pegos sob suspeitas, e depois nós vamos conhecer então o fato de que alguns religiosos, principalmente dominicanos e agostinianos, vão dar uma proteção especial para essas mulheres, né, na medida em que elas são vistas com certa suspeita, né? E com isso as beguinas vão receber uma fundamentação, especialmente por parte dos místicos dominicanos, né, Tauler, Suso e o mestre Eckhart, principalmente o mestre Eckhart, que vão fornecer esse fundamento mais racional, né, para essa mística, uma vez que não é tanto aquela mística da união, né, mas é muito mais a mística dessa singularidade ou essa afetividade para com o próprio Cristo. E daqui deriva então, no século XIV, por parte de Ruysbroeck, né? São pessoas que iniciam suas vidas como párocos ou como vigários, mas que depois, insatisfeitos, que o pessoal geralmente não gosta de pregação quando a pregação ela é bem feita e ela atinge aqueles pontos essenciais, né? Então começa a ter certa resistência, e com isso eles se retiram e começam a formar um grupo de pessoas também, e que vão desenvolver aí essa oração metódica, né? Para que a gente não se estabelecer um certo limite, né? Então, simplesmente dizer também que em termos mais sacramentais, nós temos aí na Idade Média, claro que aqueles concílios dogmáticos, né, em que os aspectos dogmáticos estiveram bem presentes, já não tem assim uma realização muito grande nesse sentido, mas nós não deixamos de ter duas problemáticas bem distintas, uma a respeito da predestinação e a outra a eucarística. Então, no século IX, nós vamos encontrar um oblato germânico chamado Godescal, e que depois os seus pais insistiram que ele se tornasse monge, mas ele já estava bem consciente que ele não tinha vocação monástica, né? Então, quando chegou por ocasião da sua ordenação, ele conseguiu fugir. Ele conversou com o abade, né, falou que ele não tinha vocação, mas naquela época realmente, infelizmente, nesse ponto havia muita rigidez. E aí então ele foge, mas infelizmente ele é preso e é colocado na prisão do mosteiro. Inclusive é destituído das ordens sacras que ele recebeu. E ali na prisão ele vai buscar um consolo nas obras de Santo Agostinho, né? E as obras de Santo Agostinho, principalmente as últimas obras, Agostinho vai entrando naquilo que a gente chama de forma carinhosa já o pensamento caduco de Santo Agostinho, né? No sentido de que ele já estava muito impressionado com a onipotência divina e os vândalos já estavam chegando perto de Hipona. Então ele vai formular aquele conceito da predestinação, ou seja, de que Deus já conhece aqueles que vão se salvar e aqueles que não vão se salvar. Então ele concede sua graça apenas àqueles que vão se salvar. Então a grande massa de perdição ele deixa esquecido. E o pobre do Godescal chegou à conclusão de que ele estava condenado para o inferno, né?
a vida que ele levava, não podia ser livre, né? Então chegou e ficou demente, claro, morreu demente, morreu louco, né? Num lugar onde ele não queria estar, num estado de vida também que ele não escolheu. E aí nós vamos ter, né, a Scott Erígena, que é interessante, né, que vem aí até fazem uma piada dizendo que os escoceses já são conhecidos, escocês e irlandês, né, pelo trago, né? Então uma vez perguntam para o Scott Erígena, Scott, quid distat Scotum et Scotum, ou seja, o que distancia, o que faz a diferença entre um bêbado e um escocês? Aí ele respondeu, mensam tantum, somente uma mesa. Somente a mesa. Mas na teologia ele tem um escrito muito profundo sobre a predestinação, em que ele nega, né, a predestinação, senão não haveria liberdade para o ser humano. E depois ele tem uma consideração interessante, ele fala que o inferno é uma dimensão existencial, interior, né? É claro que esse pensamento não vai ser muito bem acolhido, mas nós já temos aí no século IX essa preocupação. E a controvérsia eucarística a respeito da presença ou não de Cristo na Eucaristia, ou seja, as duas concepções, aquela da presença física, chamada fisicalista, e a da presença meramente simbólica. E daí nós vamos ter no Concílio Lateranense, que adota o conceito de transubstanciação e explica bem que ele não deve ser entendido no sentido alquimista, não deve ser entendido no sentido de transformação química, transformação física, mas no sentido de transformação ontológica. E essa transformação somente é acessível àquele que tem fé. Daí a importância daquilo que se diz na missa após a consagração, eis o mistério da fé. Não é simplesmente para acordar o pessoal, né? É para dizer que prestem atenção que é um momento em que somente a nossa fé reconhece. E todos os teólogos medievais vão dizer, você pode fazer, tanto antes como depois, as espécies são as mesmas, não há nenhuma mudança. Então o que muda é justamente o significado, o que muda, e essa mudança contém essa presença real de Cristo. São sinais que contêm essa presença real de Cristo. Você tem... Ei? Tá. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade. Até às 9h30, então agora temos um período de perguntas. Quer dizer que os livros estão aqui agora. Eu que agradeço a Maria Laura. Então, quem quiser dirigir alguma pergunta, nós temos até às 9h30, temos uma. As universidades são eclesiais, então elas dependiam diretamente do Papa, né? Por isso que são universidades pontifícias. Vão surgindo outras universidades, mas para você ter uma média de 40 universidades, na época, 31 são de direito pontifício, né? Então geralmente a autoridade máxima era o Papa que determinava. Por isso que algumas sanções que vão surgir também terão de ter essa assinatura pontifícia. A primeira mesmo universidade típica é de Paris, que em Bolonha já tinha iniciado, a gente poderia dizer que era mais uma faculdade de direito, né? Em Bolonha geralmente se cultivava o direito.
as disciplinas na época, nós vamos ter então, além da filosofia, a faculdade de artes que durava 7 anos, depois a faculdade de teologia. Já os estudantes acham muito 3 anos, naquela época duravam 8 anos o estudo de teologia, né? Então vai caindo. E é claro, quem fosse fazer doutorado depois, aí já tinham mais os outros anos correspondentes. Então, filosofia, teologia, direito e medicina eram as ciências top da época, né? E só a partir então da Revolução Francesa é que nós vamos ter a estatização das universidades. O Bento era um estudante também de direito, né? Ele foi a Roma para fazer esses estudos, mas aí ele começou a ser mais atraído por esse desejo de oração, um desejo de uma união maior com Deus. Essa é uma tese que eu contesto em relação à origem da vida consagrada, né? Geralmente dão aquela explicação que foi devido à decadência da vida cristã. Então esses homens se retiraram, né, que eles não queriam compactuar com essa sociedade decadente. Mas se nós vamos ver a origem da vida consagrada, além de já ser do próprio tempo de Cristo, onde nós vamos ter Paulo que vive celibatariamente, né, por uma decisão, a comunidade cristã também conhece formas de vida consagrada, mas integradas na comunidade. E aquele que é considerado inspirador, o Antão, ele vai justamente a partir do ano entre 250 e 270, período em que a igreja está sendo bem perseguida, né? Então não há decadência da vida cristã, mas o que está realmente na raiz da vida consagrada é essa inquietude por Deus, né? Em que a pessoa vai percebendo que ela está sendo chamada para um estilo de vida que é próprio. Então, no caso, o Bento vai se retirando, mas como geralmente acontece, esses eremitas eles vão despertando a atenção de outros. Então vai formando um grupo de discípulos, os padres de Subiaco reagem porque estão perdendo a clientela, né? O pessoal não aparece mais para conversar com eles, mas vai fazendo doações lá para os monges, e até tentam envenenar o Bento, mas ele sobrevive, né? Então, depois disso, percebendo essa reação do clero, ele vai então para Monte Cassino. E aí começa essa instituição que essa economia rural, ela tem como base de sustentação esses palácios e esses mosteiros. O mosteiro é realmente uma grande unidade de vida, porque ali desenvolve a cultura letrada, desenvolve as atividades de agricultura, de pastoreio, né? E todo o trabalho do monge, que é dividido entre o estudo, a oração e o trabalho, né? O trabalho manual. Então, nesse sentido, a colaboração dos beneditinos é formidável para a manutenção dessa cultura letrada, com a cópia de manuscritos, né? A conservação da cultura clássica, e por aquilo que eles também vão desenvolvendo, né, em termos que, afinal de contas, contrariamente àquilo que a gente poderia pensar, os mosteiros são lugares limpos, lugares onde se dá muita ênfase à saúde, às preocupações com o alimento, com o próprio asseio, né? E depois também os mosteiros medievais, eles vão dar origem, foram os monges que inventaram a cerveja, né? Os monges foram desenvolvendo vários tipos de queijo, essas coisas todas. Então é realmente uma unidade de vida o mosteiro, né?
E a grande mudança que vai se dar com as ordens mendicantes é que agora o monge não fica esperando as pessoas se dirigirem a ele, mas eles é que tomam a iniciativa para ir buscar, porque se trata de uma nova realidade, né? Se trata da revitalização das cidades, com isso muda a exigência pastoral. E nesse sentido eu também sou muito agradecido aos beneditinos, né? Porque depois que eu já não podia mais apitar na Loyola, depois que eu fui, né, cassado, aí então, nesse meio tempo é que me apareceu um convite para participar do início da Faculdade de Teologia lá no São Bento, em São Paulo, e aí me deram toda essa parte referente à história. No final do primeiro ano, em 2009, quando eu vim aqui para o curso de fevereiro, então o pessoal falou, mas por que você não volta para dar aula aqui? Eu falei, lá eles me pagam mais, né? Eles pagam melhor, ou coisa assim, mas não era por causa disso não. É que lá os cursos de História correspondem a 24 créditos. Então são 6 cursos de 4 créditos em História, e aqui na nossa faculdade nós temos apenas 6, né? Então o período da História vai ser sempre prejudicado. E como eles me acolheram, me incentivaram, então eu dediquei o cristianismo na Idade Média. É pena que o processo já estava bem adiantado, então não deu para colocar a dedicatória logo no início, mas eu pus logo após a introdução. Então, agradecendo aos beneditinos do Mosteiro de São Bento de São Paulo pela acolhida e estímulo, principalmente em tempos de ventos desfavoráveis. Então, esse livro também é fruto das aulas, desses estudos que eu fiz, né, durante esse tempo lá no Mosteiro Beneditino. Sobre os hereges, parece que na Idade Média, eles representam uma forma, uma nova espiritualidade, busca de meditação, ou desvio realmente? Nós podemos distinguir bem esses dois aspectos. Tem um ponto que de fato se trata de uma heresia, né? Mas também eles objetivam encontrar uma solução para indagações, para preocupações que eles têm. Então, no caso, nós vamos ter especialmente 2, né? Os cátaros, na região do sul da França e um pouco pela Itália também. Os cátaros são neomaniqueus. E mesmo para o maniqueísmo, o cristianismo entrava como um aspecto secundário, subalterno. Então, nesse sentido, os cátaros são neomaniqueus, mas tem um ponto muito positivo. Eles atraíam muito a população devido ao ascetismo, aquelas figuras ascéticas dos líderes, que os líderes eram celibatários, ascéticos, levavam uma vida de pobreza muito grande, como sinal de desprezo do mundo, né? E foi nessa ocasião, aproveitando que hoje é foi dia de São Domingos, né? São Domingos de Gusmán, justamente os enviados pontifícios que iam para lá, eles apareciam desembarcando em carruagens, logo estendiam as mãos com aquele anel de ouro para o pessoal ir beijando, né? Claro que não ia conseguir muita conversão. E foi isso que o Domingos de Gusmán captou. Além desse pessoal não ser bem instruído, daí a preocupação dele com a verdade, a doutrina, ele viu que os cátaros, os líderes, tinham muita influência sobre o povo devido ao testemunho da pobreza. Então, por isso que Domingos vai cunhar esse lema para os dominicanos: Caritas et Veritas, caridade e verdade. É por isso que ele vai pregar, né,
descalço, ou então com sandálias simples, com roupas simples, e insistir muito no aspecto da doutrina cristã. Esses cátaros, eles realmente foram aniquilados. Uma cruzada que durou 20 anos, de 1209 a 1229. E em 20 anos, o legado pontifício, que geralmente era um cisterciense, né? O legado pontifício foi morto. Então aí o Papa Inocêncio III não hesitou em pedir para que o rei fizesse uma cruzada contra os cátaros. Já os valdenses, né, que é do ambiente também da França, Pedro Valdez, que é um comerciante, ele fica muito impressionado com a palavra de Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, né? Então essa passagem que também impressionou muito São Francisco de Assis, ele de fato patrocinou a tradução da Bíblia para o provençal, a língua da sua região. E ao mesmo tempo ele patrocinou, né, com o dinheiro dele, depois também distribuiu o dinheiro aos pobres e começou a atividade da pregação itinerante. Isso não era admitido pela igreja. A hierarquia requisitava a necessidade da autorização episcopal para pregar. E eles justamente queriam, né, fazer essa pregação de modo livre e incentivando muito a retomar o ideal da igreja primitiva, né? Então é a insistência no Cristo pobre. Por isso que esses movimentos são caracterizados como movimentos pauperísticos, movimentos que insistem na pobreza. É o mesmo fenômeno que acontece com o São Francisco, né, em que o Papa Inocêncio III tem aquele sonho que a igreja está caindo, mas tem um pobre que está sustentando a coluna lá, está segurando a coluna. Então a igreja, de fato, ela tinha muito poder, né? E essa riqueza da igreja destoava com as condições de vida. Daí sempre voltar a esse ideal da igreja primitiva, da partilha dos bens, né? Dessa vivência da pobreza entendida como simplicidade e partilha. Não é miséria, não se trata de miséria, né? Nós chegamos ao tempo máximo e eu exprimi mais uma vez o agradecimento ao Padre Danilo. Nós vamos nos encontrar na próxima sexta filosófica, no dia 22 deste mês, às 20 horas. O professor Fernando Barreto vai nos falar sobre escoterismo, luz medieval para se pensar a crise ecológica. Quero convidar vocês a voltarem nesse dia. E, mais uma vez, Padre Danilo, muito obrigado. Foi muito bom contar com o senhor aqui. Parabéns pelos livros. O senhor está muito bem com os beneditinos, mas sabe que aqui é sempre a sua casa. Pode voltar sempre.